Bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais um evento SD. O nosso palestrante de hoje será o Carlos Azevedo. Ele irá abordar o tema Singularidade Tecnológica. Antes de iniciar o evento, gostaríamos de passar algumas informações. O evento terá duração de 50 minutos. As perguntas serão respondidas no final da palestra. A comunicação entre os participantes e o palestrante será apenas por chat. O único que terá comunicação via microfone será o palestrante. Para este tipo de evento, não emitimos certificados. O evento está sendo gravado e disponibilizaremos a gravação dentro de alguns dias. O link para acesso à gravação será informado pelo chat. Seja bem-vindo, Carlos, e desejamos a todos uma ótima palestra e um ótimo dia. Obrigado. Obrigado, Guilherme, obrigado a todos que compareceram hoje e se dispuseram aí a separar um pouco do tempo, né? Uma manhã aqui de quarta-feira, muita gente deve estar ouvindo aí talvez tendo vários afazeres, então para a gente é um privilégio estar aqui tendo essa oportunidade de falar sobre um tema muito interessante que se chama singularidade tecnológica. Então, talvez vocês tenham visto a descrição da palestra, né, na divulgação do evento, e a gente vai cobrir muitos tópicos. Cada tópico que a gente vai cumprir mereceria uma apresentação separada, certo? De 50 minutos, porque realmente é muita coisa. Então, o intuito dessa apresentação é colocar todos aqui a par, né, do estado atual desse tema, singularidade tecnológica, o que é que tem sido feito e para onde é que nós vamos avançar, né, em relação a esses novos avanços tecnológicos que vão surgindo. Então, eu vou começar aqui, só um momento, pessoal. Ok. Falando sobre o roteiro, né, que a gente vai seguir. Então, o roteiro, basicamente, eu vou seguir a linha de argumentação do Ray Kurzweil, do livro The Singularity is New. Então, para quem já conhece esse livro, para quem de repente já leu, a gente vai seguir, né, aquele roteiro que vocês já estão acostumados. E para aqueles que não conhecem, eu recomendo altamente vocês procurarem comprar esse livro, baixar esse livro, dar um jeito de pegar emprestado, porque ele realmente fundamenta tudo que nós vamos falar aqui hoje. O Ray Kurzweil, para quem não sabe, ele é um inventor futurista, fundador da Singularity University também, a qual eu participei, né, de um programa em 2010 de estudos, fica lá na Califórnia. E ele também tem várias histórias de contribuição tecnológica na área de reconhecimento de caracteres, na área de reconhecimento e síntese de voz automática. Então, os primeiros sistemas lá, talvez todo mundo conheça o cantor Steve Wonder, né, que ele herdeu ele teve muita participação no desenvolvimento da tecnologia que o Kurzweil fez para ajudar pessoas, né, cegas a conseguir ler algumas coisas. E desde então o Kurzweil ele vem se especializando em estudar esse fenômeno do crescimento exponencial das tecnologias. Universidades, dar palestras, e é basicamente o roteiro que a gente vai seguir. Além disso, eu vou falar também da minha experiência pessoal, certo? Vou contextualizar, vou dar vários exemplos de coisas que eu trabalho. Então, eu trabalho hoje em dia com inteligência artificial, ou mais basicamente com aprendizado de máquina, que é uma sub-área da inteligência artificial. E a inteligência artificial, vocês vão ver, ela está no CERN, chamada de singularidade. Ela é o que possivelmente permitirá que a gente chegue em uma situação prevista por Kurzweil. Então, sem mais delongas, eu vou começar a apresentação falando então do que significa singularidade. Então, se você
pegarmos a definição desse termo, a gente vai ver que singularidade tem o conceito de um evento único. Né? Então, um evento singular, um evento com implicações talvez únicas também. Então, singularidade carrega esse efeito de algo que nunca se repete ou acontece uma única vez. E a primeira referência, portanto, à singularidade tecnológica foi feita na década de 50 pelo grande cientista da computação chamado John von Neumann. Então, ele já dizia que a aceleração do processo tecnológico dá a impressão de se aproximar de uma singularidade inevitável na história da raça humana, além da qual as atividades humanas, como conhecemos, não poderão continuar. Então, foi a primeira vez, né? Então não é por coincidência que os pioneiros da computação, na década de 50, já vislumbravam esse conceito de singularidade. Então, a singularidade tecnológica, eu destaquei aqui as palavras singularidade e destaquei a palavra também aceleração. Então, ela está ligada a um fato observável desde a década de 50. Então, nós já observávamos isso, que as tecnologias, os avanços, né, tecnológicos, eles têm crescido a uma velocidade assustadora. E hoje em dia, isso é ainda mais forte. Okay? Então, o que fundamenta esse processo de crescimento, né, tecnológico é uma lei exponencial. Então, eu queria apresentar para vocês a diferença entre um crescimento linear e um crescimento exponencial, antes da gente começar a falar exemplos concretos. Então, o crescimento linear, por exemplo, você pode começar com o número 10 e ir somando, né, cada passo mais 10 unidades. Então, você vai ter, no segundo passo você vai ter 20, no terceiro passo você vai ter 30, no 10º passo você vai... E no 30º passo você vai ter 300. Um crescimento exponencial, como comparação, você pode começar, por exemplo, com um número com 10 unidades, e a cada passo você pode multiplicar esse número em 10 vezes. Então, o segundo passo fornece 100, o terceiro passo fornece 1000, e assim por diante, até que no 10º passo, enquanto o crescimento linear fornece de 10 para 300, em 30 passos o crescimento exponencial fornece um número tão grande que já supera o número de átomos vividos no universo. Para vocês terem uma ideia de como é dramático uma curva de crescimento exponencial, certo? Ok, dito isso, a gente vai então apresentar para vocês esse gráfico que mostra uma espécie de contagem regressiva para a singularidade. Então, como eu já falei no início, singularidade seria um evento único, né, na história da tecnologia na frente, até que vai dar suporte a ele, que desenvolvimentos a gente tem para chegar lá. Mas antes disso, a gente pode olhar para tudo o que nós vimos fazendo ao longo da história da humanidade. Então, se a gente pegar aqui, né, aproximadamente 100 bilhões de anos atrás, a gente vai ver que a vida surgiu aqui na Terra. Então, vários eventos foram acontecendo ao longo do tempo, né, como a explosão cambriana, a emergência, o surgimento dos primatas, etc. E aqui a gente está, após uma acumulação muito grande de eventos históricos e alguns deles também tecnológicos, como a criação das cidades-estados, da Revolução Industrial, nós estamos agora na era da informação, como todos sabemos, em que nós temos toda a nossa rede de comunicação e os computadores pessoais. E você veja que, perceba que o número de eventos que nós temos tido no nosso progresso tecnológico, eles são em um número muito grande, em muito pouco tempo, né, comparado com tudo o que aconteceu há bilhões de anos, foi um processo de evolução da vida na Terra até a gente chegar na posição que nós nos encontramos hoje, certo? Ok. Então, dito isso,
aquela primeira imagem foi para facilitar a visualização. Isso é uma escala logarítmica. Então, parece ser uma coisa linear. Agora, na escala linear que a gente está acostumado, aquele mesmo gráfico anterior, ele se parece muito mais com isso. Isso daqui é o tempo decorrente em anos entre eventos significativos. Que a vida surgiu mais ou menos aqui na Terra há cerca de 4 bilhões de anos. Tá? Veja o tempo decorrido até do surgimento das primeiras formas vivas até que a evolução natural conseguisse produzir células eucariontes, tá? Organismos multicelulares. Então, foi um tempo muito grande. E hoje em dia, quando a gente fala sobre evolução, mas não evolução biológica, mas evolução tecnológica, os marcos da nossa tecnologia, eles acontecem de uma forma muito menos, obviamente, espaçada no tempo. Então, você tem essa curva também exponencial em relação ao progresso de grandes eventos que permitiram que nós estivéssemos aqui hoje, falando aqui no evento. Então, todos esses eventos eles são considerados marcos para a singularidade. Então, só que muita gente critica as ideias do Ray Kurzweil de crescimento exponencial porque acham que, bom, nem essa história de você dizer que as coisas estão crescendo exponencialmente e de uma forma indefinida é balela. As coisas elas têm um fim. Bom, o que é que os teóricos da singularidade, eles argumentam em relação a essa crítica? Primeiro, eu estou mostrando aqui para vocês uma curva exponencial, certo? Então, com crescimento exponencial. Porém, por trás da curva exponencial, os teóricos da singularidade argumentam que existem várias chamadas curva S, nesse formato daqui. Ela parece que está crescendo exponencialmente, mas chega um momento em que ela satura. Então, você percebe uma região de saturação aqui da parte de cima. Tá? E o argumento, portanto, é que uma curva de crescimento exponencial ela pode ser formada por várias curvas. E daqui para cá a gente tem uma curva S, daqui para cá a gente tem outra curva S, e não é incomum que, às vezes, no desenvolvimento tecnológico, a gente chegue nessas regiões de saturação que são chamadas também de platôs. São fases no desenvolvimento tecnológico em que as coisas ficam muito estagnadas, as pessoas começam a ficar muito pessimistas, achando que as coisas não vão mudar, até que você chega em algum outro marco, algum desenvolvimento importante, como aqueles que eu falei anteriormente, e tudo muda. E aí você tem uma segunda onda de crescimento exponencial e assim por diante. Então você tem o que a gente chama de ciclos de vida de vários paradigmas tecnológicos. Então eu estou dando esses conceitos no início porque eles são fundamentais para a argumentação que a gente vai fazer em relação à singularidade. Okay? Então, dito, o Ray Kurzweil, então, no livro The Singularity is Near, ele argumenta que existem, então, 6 épocas da evolução do universo. E algumas dessas épocas a gente já passou e algumas são as que virão no futuro. Então, são previsões que ele está fazendo sobre a evolução do próprio universo em si. Então, a primeira época, ele diz que foi a época em que a principal a física e a química, no caso, a auto-organização das moléculas, das partículas do universo para criar estruturas cada vez mais complexas, uma bioquímica que desse suporte à vida. E aí, isso deu suporte à segunda época, que foi o surgimento, por exemplo, do DNA, tá? Que é algo que permitiu que os organismos eles pudessem transferir informação e cópias de informação entre várias gerações e possibilitou, portanto, toda a evolução que a gente tem hoje.
Então, veja que o processamento de informação, ele foi resolvido de forma biológica, através dessa grande marco que foi o surgimento das moléculas de DNA. E a terceira época, portanto, foi o surgimento ou a evolução natural dos cérebros, né? Então, o surgimento de vida inteligente na Terra, e isso foi um grande marco, obviamente, para a evolução do universo. O Kurzweil, ele argumenta, então, que nós estamos na quarta era da evolução do universo, que é a era da criação da tecnologia. Nós temos, então, portanto, informação sendo processada em hardware e em software. E essa é a época que nós estamos vivendo. Dentro dessa época, nós percebemos que há uma curva E. Né? É isso que é argumentado, de crescimento exponencial, porém também de saturação. Tá? E essa região de saturação, nós já superamos há algumas décadas. Vou dar um exemplo. Há 100 anos, ou há 150 anos, o principal meio de transporte na face da Terra eram os cavalos, certo? Então, não tinha muito como você se locomover rapidamente de uma cidade para outra, tão mais rápido quanto montando um cavalo, certo? E isso era assim, do mesmo jeito há 200 anos, há 300, há 500. Se você olhar há 1000 anos, ou há 2000 anos, ou há 5000 anos, então nós demoramos milhares de anos estagnados, com a mesma tecnologia disponível para se locomover, né, de uma cidade para outra, ou de uma região para outra. Então, isso era uma região de platô no desenvolvimento tecnológico. Só que o que aconteceu com o marco da invenção dos automóveis? Hoje em dia, um novo automóvel com um motor mais complexo, com mais cilindradas, com mais tecnologias que tornam a eficiência do consumo de combustível maior, estão surgindo, né, a cada ano. Então você tem várias indústrias investindo milhões e literalmente a cada ano avanços significativos ocorrem na velocidade com que nós podemos se deslocar por uma via terrestre de um local para o outro. Na época da evolução do universo, nós podemos dizer que nós estamos testemunhando novamente um crescimento exponencial bem interessante em várias áreas tecnológicas. E a quinta época, portanto, que o Ray Kurzweil ele prevê que vai acontecer é a era no caso, da incorporação, da integração da tecnologia com a inteligência humana. Então a gente vai falar disso ao longo da apresentação também, de interfaces homem-máquina, e é um paradigma que ainda não chegamos lá, estamos desenvolvendo as bases tecnológicas para isso, mas é uma revolução que está batendo a porta e não vai demorar muito para acontecer. E a sexta época, portanto, é uma época que ele chama, meio poética, que ele chama do despertar do universo. Né? Então seria a era em que nós vamos literalmente expandir a nossa presença humana, né, no universo, mas não somente isso, a inteligência como um todo, ela vai começar a ser distribuída pelo universo, ela não vai ser exclusiva do ser humano, ela não vai estar limitada à biologia humana, mas ela vai poder se propagar de uma forma autônoma e devido a algumas tecnologias importantes que a gente vai ter criado, principalmente na quarta e na quinta época, certo? Então parece algo bem assustador, algo bem também. A gente vai entrar na parte em que a gente vai mostrar dados concretos que suportam essa hipótese da singularidade tecnológica. Então, o primeiro dado é algo muito conhecido, né? No caso, o crescimento da indústria telefônica. Esses dados, particularmente, são para os Estados Unidos. Mas a gente vê o número, o gráfico de cima, ele mede o número de chamadas telefônicas realizadas por dia, em milhões. E o gráfico de baixo, ele mede
o número de, a quantidade de dinheiro que foi investida ou que as empresas de telefonia conseguiram lucrar ao longo dos anos. Então você vê que lá na época de Bell, né, Graham Bell, em 1890, fazia-se muito pouco dinheiro com telefonia. Era uma coisa quase ínfima, né, por questão de centavos. E aqui, também o número de ligações, a gente está na ordem aqui de dezenas. E ao longo, então, portanto, de várias décadas de crescimento tecnológico, expansão do mercado de telefonia, a gente vê que hoje em dia, 10 a quinta, então são centenas de milhares de ligações, centenas de milhares de milhões de ligações são feitas, né, todos os anos. Então você vê que isso daqui é realmente um crescimento vertiginoso, exponencial, em muito pouco tempo, comparativamente falando a todas as eras biológicas, de evolução biológica que a gente vinha tendo e testemunhando no nosso planeta. Então, em contraste, aqui a gente está agora com a telefonia móvel. Então, esse gráfico, ele mostra o número de usuários, né, o número de assinantes, em milhões de assinantes, ao longo do tempo, desde 1985. Tá? Essa escala é uma escala logarítmica. Então, o que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que se a gente observasse uma linha reta desse gráfico, a curva seria exatamente exponencial. Significaria que em outro gráfico, em uma escala linear, você observaria uma curva exponencial, de crescimento exponencial. E o que é que esse gráfico está mostrando para a gente? Ele está mostrando que, em vez de uma linha reta no plot logarítmico, a gente tem, na verdade, uma curva que está acima de uma linha reta. E a própria velocidade de expansão do número de assinantes, né, da telefonia móvel, ela cresceu. Então, a própria taxa de crescimento, ela cresceu. Então, é um crescimento de segunda ordem aí. E é vertiginoso. Né? Então, hoje a gente está aqui com números de cerca, em muito pouco tempo, a gente passou para números assustadores da penetração de telefonia celular e móvel no mundo inteiro, como a gente sabe, é enorme. Né? E o que é que a gente quer dizer com isso? Bom, tudo isso é para falar para vocês, para chamar atenção para um fato de que o intervalo de tempo necessário, medido em anos, né, para que tecnologias exponenciais ou tecnologias de crescimento exponencial sejam adotadas por milhões de usuários, esse gráfico ele está mostrando quanto tempo em anos levou para uma determinada tecnologia ser adotada por pelo menos um quarto da população americana. Então, a população americana hoje aproximadamente 250 milhões de pessoas, então um quarto, né, um pouco menos que isso. Então, o que é que acontece nesse gráfico? A gente percebe que o telefone, ele levou cerca, desde que foi inventado, né, um pouco mais, perdão pela interrupção, pessoal, tem um áudio aqui atrapalhando a apresentação. Eu vou resolver aqui rapidinho para não atrapalhar, que senão eu vou me atrapalhar aqui e eu perco a frustração. Nessas horas a gente desliga o celular, pensa em tudo, mas a pervasividade da tecnologia é tão grande que a tecnologia fica indo atrás da gente o tempo todo. Então, perdão pela interrupção. Então, retomando. Então, a gente já viu que o telefone ele demorou muito pouco tempo. Pouco menos de 100 anos. Né? Aqui está um pouco difícil dizer, mas isso daqui dá mais ou menos em 50 anos para ser adotado por um quarto da população americana. Então, você vê que a cada novo paradigma, o rádio menos tempo. A televisão, muito menos tempo. O PC já está se aproximando aqui da faixa dos 10 anos. Então, desde que o PC foi inventado, levou muito pouco tempo, cerca de 20 anos para ele ser adotado por um quarto da população americana.
A telefonia móvel, muito menos tempo. E a internet, quando ela foi inventada, ela demorou menos de 10 anos para ser utilizada por mais por cada novo paradigma tecnológico que a humanidade inventa, ele leva um tempo muito menor para ser adotado e expandido por toda a população, pelo menos americana, é o que o gráfico está mostrando, mas a gente pode analisar isso e falar para toda a população mundial também. Muito embora a gente saiba que hoje em dia o continente africano, por exemplo, ele ainda tem penetração na telefonia móvel, falta muita estrutura lá, e é um mercado bilionário, né? Não é à toa que empresas como o Google estão investindo pesado na estrutura de telefonia móvel para poder levar a internet para aquele continente que suporta também bilhões de pessoas no mundo. Então, a gente vai falar aqui, então, ao longo da apresentação, de algumas leis de crescimento exponencial tecnológico. E eu vou apresentar para vocês 3 leis na apresentação, ligadas ao a primeira é ligada ao crescimento exponencial da computação, que é a famosa lei de Moore, que muita gente já conhece, que diz, afirma que a velocidade, né, o número de transistores, né, isso é um detalhe técnico, vamos traduzir para quem é mais leigo, vamos colocar simplesmente assim: a velocidade de processamento dos computadores, ela dobra a cada aproximadamente 18 meses. Então, isso, você dobrar a cada 18 meses, como a gente falou lá no início, né, quando você plota vários desses 18 meses ao longo do tempo, isso vai dar uma curva exponencial como essa que a gente está vendo aqui. Tá? O que é que essa primeira lei ela traz de consequência? O que é que a gente pode fazer com todo esse crescimento acelerado do poder computacional que a gente tem? Então, a primeira consequência, que eu estou chamando de C1, é o que a gente chama de aprendizado de máquina. Tá? Aprendizado de máquina é uma área que eu trabalho e eu tenho feito doutorado nessa área. E, basicamente, o que é aprendizado de máquina? Consiste em você desenvolver software que vai rodar nesses computadores cada vez mais velozes para analisar grandes volumes de dados. Então, outras pessoas estão chamando aprendizado de máquina de Big Data, né? Então, você tem um volume, um dilúvio de dados sendo produzidos, o número de, por exemplo, likes no Facebook por minuto é da ordem de milhões, né? E as empresas querem analisar esses dados desses likes para poder aumentar a eficiência delas, né, de marketing, para vender produtos para esse público que está usando o Facebook. Então, milhares de tweets são disparados aí a cada minuto e as empresas estão de olho nisso. Aprendizado de máquina são técnicas de inteligência artificial, então algoritmos inteligentes que requerem muito poder de processamento para poder tomar decisões inteligentes. Então, hoje em dia, você tem um mercado financeiro, por exemplo, que é uma das áreas que eu tenho trabalhado, em que isso é muito forte. Algoritmos, hoje em dia, de computador, software de computadores, são responsáveis por milhões, literalmente milhões de transações que existem de trocas de compra e venda de ações nas bolsas. Né? Ano passado, em 2013, houve um evento muito interessante. Invadiram o Twitter, hackearam a conta do Twitter de uma das maiores agências de notícias do mundo, que é a Reuters. Certo? E alguém hackeando essa conta postou uma notícia falsa lá de que a Casa Branca estaria sofrendo um atentado terrorista. Então veja que coisa dramática, né? A Reuters, uma das agências mais confiáveis do mundo, você está lá vendo os seus tweets, a sua linha do tempo de tweets, e de repente você vê uma notícia dessa. O que é que aconteceu no mercado? Em questão de segundos, os algoritmos de aprendizado de máquina que mineram essas informações públicas disponibilizadas no eles automaticamente, ao processar essa informação, eles começaram a vender várias ações. Houve um volume de vendas muito grande e em pouco menos de 1 minuto,
Vocês podem pesquisar no Google por esse evento que aconteceu, vocês vão ver que é assustador. E, obviamente, rapidamente a informação foi desmentida, né? E aí depois o mercado ele se recuperou e, portanto, os investidores recolocaram esse dinheiro. Mas você vê que as coisas hoje em dia ocorrem de forma muito rápida, né? E de forma muito distribuída e veloz. E todo esse paradigma de crescimento tecnológico hoje, acelerado e exponencial, é o que está dando suporte para esse tipo de coisa. Tá? E esses sistemas de aprendizado de máquina ainda vão ter muitas consequências práticas para a nossa vida nos próximos anos, como, por exemplo, os carros autônomos do Google, né, que vão chegar já. O estado da Califórnia já está regulamentando isso daí e falta muito poucos anos mesmo para que a primeira grande produção em massa de carros autônomos que se dirigem sem precisar de motorista comece a despontar. Certo? A segunda consequência, antes de falar de segunda consequência, tem a questão do aprendizado de máquina quântico, que é um outro paradigma exponencial, de crescimento exponencial, que pode permitir a continuidade da lei de Moore. Então, hoje em dia, empresas estão investindo muito em pesquisa em computadores quânticos por conta dessas demandas de processar esse volume, esse dilúvio de dados e poder lucrar com isso e fazer várias aplicações interessantes. Aqui no Brasil a gente tem também um Instituto Nacional de Pesquisa em Computação Quântica e Informação Quântica, da qual a Unicamp aqui, né, em Campinas faz parte. Então o Brasil também, dentro dessas limitações, está contribuindo também para a pesquisa em computação quântica. Tá? E, portanto, aplicações de aprendizado de máquina que utilizem todo esse poder de processamento dos computadores quânticos é um paradigma que pode ser um marco também para esse crescimento continuado da computação. A segunda consequência, tá, que a gente pode vislumbrar exponencial da computação é a simulação de um cérebro virtual em computador. Então, o Guilherme, obrigado Guilherme, ele até copiou e colou aqui, eu vou copiar e colar, portanto, no chat para todo mundo. Né? Deixa eu colocar aqui para todos os convidados, mas eu acho que vocês já devem estar vendo esse link daí. Vocês vão poder ver uma notícia, né, um fato que ocorreu, que alguns pesquisadores estão com essa perspectiva de fazer o upload do cérebro completo de um inseto, no caso uma abelha, para um computador. E aplicações interessantíssimas, como por exemplo, você poderia criar abelhas artificiais robóticas, né, que se comportem fielmente como uma abelha se comportaria, só que você pode ser para ter mais efetividade em algumas coisas, como a produção de mel ou como a própria questão de bom, agora fugiu da memória a segunda aplicação, mas enfim, se vocês entrarem nesse link, vocês vão ter informação sobre isso. E é algo muito interessante, né? Simular completamente o cérebro. Como é que é isso? Né? Esse paradigma ele é conhecido como redes neurais artificiais. É um dos tópicos de pesquisa que a gente trabalha também aqui na Unicamp. Então, você pode ter modelos matemáticos do funcionamento do cérebro e você pode, além disso, além desses modelos, você pode tentar escanear, fazer ressonâncias magnéticas em cima do cérebro de um inseto ou de um ser humano, para poder visualizar a atividade neural em tempo real desse organismo, desse ser vivo, né, à medida que ele responde algumas tarefas, à medida que ele, por exemplo, caminha numa esteira, então isso pode ser feito. E aí a gente começa a ter a habilidade de mapear a funcionalidade de cada um desses neurônios nessa rede neural, e assim a gente pode capturar essa informação, modelá-la em software de computador e simular
né, um organismo artificial. Então isso está muito próximo de ser feito, né, vai levar, mas é uma questão de tempo também que a gente tem essa tecnologia. Então, a simulação completa de um cérebro, ela também está sendo perseguida. Essa curva exponencial daqui que vocês, ela diz respeito à resolução de mecanismos de scanning ou de monitoramento não invasível de neurônios, né? Então, algumas pessoas chamam de fMRI, que é baseado em ressonância magnética. Então, você vê que a resolução, ao longo desde a década de 70, em que a tecnologia foi criada, ela tem melhorado bastante, né? E em termos de milímetros, né? Antigamente você não tinha muita resolução, hoje em dia, né, você percebe que de 1995 para cá, houve um salto aqui que a gente pode extrapolar uma curva exponencial também. E quando a gente extrapola essa tendência, a gente vai perceber que a gente vai ter a habilidade cada vez mais de entender como cada célula neural está funcionando, né, ao longo do tempo em vários organismos. Isso vai ser muito útil para o desenvolvimento do aprendizado de máquina e da inteligência artificial. Tá? A primeira tentativa de simular completamente um cérebro, né, no caso de mamíferos, ela está sendo desenvolvida lá na Suíça, é o projeto BlueGene, o projeto Blue Brain, da IBM. E se vocês acompanharem as notas de PowerPoint, vai estar lá o link, tá? Para vocês conhecerem melhor sobre esse projeto. Então são vários clusters de computadores, supercomputadores. O que tem de mais fino hoje em dia na tecnologia de computação está sendo utilizado com esse propósito. E seria um marco muito interessante para a neurociência se a gente conseguisse atingir os objetivos desse projeto no qual está sendo investidos aí centenas de milhões de dólares, não somente pela IBM, mas como um consórcio europeu que está investindo pesado nisso. Então, para a neurociência, a gente poderia entender muito melhor como a informação ela é processada, né, no cérebro humano, ou no cérebro, pelo menos, de mamíferos, e com isso a gente poderia construir modelos cada vez mais fiéis para replicar em máquina comportamentos inteligentes. Então, eu estou situando vocês naquilo que já existe hoje em dia, que dá suporte a toda essa previsão do recurso da gente ter esse processo de singularidade. A primeira tentativa de simular completamente um organismo vivo, ela foi feita e está sendo conduzida pelo OpenWorm. Então, o OpenWorm.org, eu vou copiar aqui para vocês podem entrar nesse link, tá? E eu doei para essa campanha, tá? $100 mil. E no Kickstarter, que é uma plataforma de crowdfunding, de financiamento público, todo mundo pode doar, e é bem interessante. É um consórcio de pesquisadores que estão construindo um software para você poder simular um organismo digital no seu browser, né, no seu navegador de internet. E é seria um outro marco, portanto, para a inteligência artificial também. E eu estou mostrando para vocês várias iniciativas concretas que a gente estão sendo feitas nessas áreas. Então, a segunda lei de crescimento aqui exponencial interessante para a gente, para a gente entender e contextualizar com o estado atual tecnológico humano, é o crescimento exponencial da internet. Eu disse que ia trazer 3 leis, essa é a segunda. Então, nesse gráfico, a gente vê o número de hosts de internet. Então, entendam hosts como nós. Então, vamos entender como roteadores, como computadores, PCs, hoje em dia smartphones, mas também não só smartphones, como, de repente, a geladeira da sua casa está conectada à internet também. Então, você vê que esse daqui é o número de hosts ao longo do tempo. Você vê que desde a década em que a internet foi inventada, né, que a estrutura da rede foi inventada, até hoje, o crescimento do número de hosts, ele seguiu também um padrão exponencial. E a gente pode, novamente, imaginar que esse padrão ele vai continuar, né, ao longo do tempo, e a gente pode se perguntar, então, quando isso acontecer, quando a gente estiver aqui em 2000
sei lá, 20, né, 2030, qual seria o estado, então, disso daqui. Aqui a ordem, né, é da ordem de já bilhões, tá? E quando a ordem do número de Roche chegar a vários bilhões, a gente vai ter um fenômeno chamado de internet das coisas. Tá? Internet das coisas é um paradigma que integra não somente os hosts tradicionais que a gente está acostumado, e laptops à rede, mas também, por exemplo, o seu relógio vai estar conectado à rede, né, o trem, né, o metrô que você pega vai estar conectado à internet e vai ser controlado pela internet. Animais vão ser monitorados em fazendas, né, também através de sensores, então todo monitoramento de peso, de temperatura, né, controle de qualidade na produção e na criação de animais para a gente melhorar a qualidade da comida, pelo menos aqueles que não são vegetarianos. Né? Vão estar também todos em redes, então toda a sua casa vai ser automatizada, né? E sensores de temperatura, o ar-condicionado vai ligar automaticamente. Então esse tipo de coisa, quando tiver muito calor, está crescendo exponencialmente. E também está dando suporte a aplicações muito inovadoras que estão aí a ponto de acontecer, né, na evolução na nossa sociedade. Uma segunda consequência do crescimento exponencial da internet é o que eu chamo de internet planetária. Né? Não só o que eu chamo, mas principalmente o que o Vint Cerf, ele chama. Né? Então o Vint Cerf é um dos pioneiros da internet, ele contribuiu muito para o desenvolvimento do protocolo TCP/IP e ele tem também projetos e já protocolos técnicos para dar suporte à internet planetária. Então, hoje em dia, as comunicações, né, entre satélites, comunicações, por exemplo, a NASA envia um robô para Marte e é muito penoso você conseguir transmitir, enviar e receber dados e transmitir comandos também para esses robôs navegarem de forma autônoma, pelo fato de que Marte é tão distante da Terra que leva alguns minutos, cerca de 40 minutos, quando a rota, no caso, a órbita, né, de Marte está mais longe do que a Terra, a informação para ir e voltar demora cerca de 45 minutos. Então, os robôs eles têm que ser muito autônomos para poder navegar naquele ambiente sem muito controle humano. Mas a internet planetária é um paradigma que melhoraria toda essa infraestrutura tecnológica e em termos de protocolos também daria suporte a muitas aplicações, não somente na Terra, mas no espaço. Uma delas, que está acontecendo hoje, é o que a gente chama de enxames de satélites. Então, isso é uma empresa que um colega meu da Singularity University de 2010, um argentino, né, a pena que não foi brasileiro, né? Mas eu vou mostrar alguns exemplos de brasileiros também que estão fazendo muita coisa boa na área de tecnologias exponenciais. Mas o Emiliano é chamada Satellogic. Então, eu vou copiar aqui no chat também para vocês poderem acompanhar. E essa empresa já foi investido cerca de 35 milhões de dólares inicialmente. Ela está suportada, apoiada lá no Vale do Silício, nos Estados Unidos. A ideia é que você substitua esses satélites enormes que pesam toneladas, né, e que é muito custoso você enviar um satélite para o espaço hoje em dia para dar suporte à aplicação de comunicação. Você substitui esses satélites por satélites que vão pesar, em vez de toneladas, vão pesar cerca de 50 quilos. Então, dado que isso graças à miniaturização dos componentes eletrônicos da computação, que tem a ver com o crescimento exponencial da computação. Então, por isso que a gente consegue ter coisas cada vez, né, o smartphone, que é bem pequenininho aí, que você carrega no seu bolso, ele tem mais poder de processamento computacional do que os supercomputadores de 30 anos atrás. Então, essa miniaturização que está permitindo também esse tipo de aplicação. E é muito interessante, né, o Satellogic, porque
você pode enviar enxames, milhares de pequenos satélites e ter uma cobertura do globo terrestre de uma forma muito mais fina e poder ter praticamente um monitoramento em tempo real da superfície terrestre. Hoje em dia você quer monitorar, observar um ponto de interesse, por exemplo, para evitar queimadas na floresta amazônica, né? Então você quer ver o que está acontecendo, ir lá para evitar desmatamento. Hoje em dia é muito penoso, pode demorar vários dias para o governo brasileiro conseguir acesso a imagens desse tipo, simplesmente porque o governo brasileiro não tem satélites, não tem a tecnologia de lançar satélites, ela depende da tecnologia dos outros. Com essa iniciativa da Satellogic, o governo poderia simplesmente pagar a empresa por imagens em tempo real para monitorar desastres, né, ambientais. E, quer dizer, o tipo de aplicação que você tem aí é fantástico para os próximos anos. Claro que você tem um problema também de privacidade, né, mas isso vai ser tópico talvez para as perguntas. E a terceira lei de crescimento exponencial que eu vou trazer para vocês, para a gente fechar já a última parte da apresentação, é o crescimento exponencial da bioinformática, que eu chamo. Né? Então, um dos argumentos de Ray Kurzweil no livro A Singularidade Está Próxima é que, à medida que nós conseguimos transformar certos problemas, certa à medida que a gente consegue informatizar áreas do conhecimento, então leis de crescimento exponencial começam a aparecer. E um exemplo é a biologia. Né? A biologia já teve a sua época de crescimento, né, acelerado naquela escala de bilhões de anos em que as inovações biológicas começaram a acontecer em tempos muito reduzidos. Né? Levou bilhões de anos para o primeiro organismo multicelular surgir desde que a primeira estrutura viva, né, emergiu na face da Terra. Só que daí para as inovações biológicas em termos de estruturas moleculares, em termos de desenvolvimento do cérebro, melhoramento da visão, né, dos animais tridimensional, tudo isso são intervalos relativamente pequenos de dezenas de milhões ou às vezes centenas de milhões de anos. Se compara com dezenas de bilhões de anos, ou não dezenas, né, mas alguns bilhões de anos, é uma escala muito menor. E hoje a biologia ela vai testemunhar um novo crescimento exponencial graças à bioinformática. Isso daqui é o custo em dólares para você sequenciar uma cadeia completa, né, de DNA. Então você vê que na década de 90, quando a gente tinha o projeto do genoma humano, o custo em dólares, isso daqui é por base, né? Tem aí várias bases, milhões e milhões de bases, milhares de bases que compõem o DNA humano. Então você vê que era um custo de aproximadamente 10 dólares por base, e o custo estimado para você conseguir sequenciar todo o genoma humano ficou na casa de $1 bilhão, né, na década de 90. Você vê que hoje em dia a gente está conseguindo reduzir esse custo graças à pesquisa em equipamentos de sequenciamento, né, e a resolução também, que você pode fazer certas leituras na cadeia de DNA. Esse custo está muito reduzido. Né? E hoje em dia você tem a empresa, por exemplo, 23andMe, eu vou até copiar aqui, 23andMe, eu tenho o meu DNA sequenciado lá, e eu foi de graça porque foi na época que eu estava na Singularity University em 2010, e estava dentro do pacote, digamos assim. Mas eles cobram cerca de 200 dólares hoje em dia para você ter o seu DNA sequenciado. Ele não vai ser completamente sequenciado, mas partes muito importantes que vão lhe revelar tendências a doenças genéticas, certas propensões, né, principalmente para quem é atleta, isso pode ser muito útil para moldar algum treinamento mais específico, né? E está muito realmente barato hoje em dia e o custo das coisas estão caindo exponencialmente. E quais são as coisas que eu trouxe para vocês? É a medicina personalizada. Então não vai demorar muito, tá? E a Trinity já é um exemplo lá nos Estados Unidos em que isso é verdade.
para que a gente consiga ter a seguinte cenário aqui, a seguinte situação. Né? Que você vai colher amostras, por exemplo, amostras de sangue, né? Você vai analisar essas amostras, sequenciar o DNA dessas amostras. Isso vai ser processado em computador, então algoritmos de machine learning, de aprendizado de máquina, vão ser muito importantes aqui. E a partir desse processamento, a gente pode então recomendar qual o melhor medicamento. Aquele que vai trazer menos efeitos colaterais, porque efeito colateral é uma coisa cruel, às vezes, né? Aí você compra um medicamento e você lê a bula e vai estar lá. Pode causar, é muito raro, mas pode causar, sei lá, tonturas, ou sei lá, às vezes até coisas muito mais graves, né? E só que a gente não sabe para que tipo de paciente você vai ter aquele efeito ou não. Isso muitas vezes depende da genética, da interação do medicamento com certas estruturas do sistema imunológico que são determinadas por genética. Então, se a gente consegue fazer esse sequenciamento, a gente consegue reduzir os riscos para vários pacientes. E não só isso, extrapolando essa tendência de apenas meramente recomendar medicamentos, a gente pode fazer algo muito mais legal, que é sintetizar vacinas, por exemplo. Então, a gente pode colher amostras, agora não humanas, mas de novos vírus ou de novas bactérias que sejam potencialmente letais para a humanidade, sequenciá-las rapidamente, em questão de horas, certo? Graças ao poder computacional que a gente tem hoje. E, através de uma coisa chamada biologia sintética, sintetizar em poucos meses vacinas, ou até poucos dias, vacinas que poderiam nos prevenir desses grandes desastres epidemiológicos. Então, a biologia sintética que eu citei é uma segunda consequência desse crescimento exponencial da área de bioinformática, e ela dá suporte à vida artificial. Em 2010, o Craig Venter, ele é um inventor e cientista, né, norte-americano, ele produziu, e vocês estão vendo nessa foto aí, a primeira bactéria que ela foi, que não teve pai, basicamente. Então, não foi nenhuma outra bactéria que doou um material genético para que essa bactéria pudesse desenvolver. Isso foi sintetizado em computador. Então, ele pegou estruturas de bactérias já conhecidas, modificou artificialmente essas estruturas e sintetizou essa bactéria em laboratório. Isso é muito interessante, porque isso dá suporte também a várias aplicações em que a gente pode sintetizar bactérias para processar resíduos, lixo tecnológico, por exemplo, e fazer com que os plásticos que hoje poluem, né, o ambiente possam ser decompostos de uma forma muito mais eficiente e reduzam, portanto, o impacto ambiental. Só que para isso a gente vai precisar de muito poder de processamento. Na terceira consequência, os custos cada vez mais reduzidos é para a exploração espacial. Você pode ter aplicações como a terraformação de Marte ou da Lua. Então a gente pode, por exemplo, sintetizar bactérias especificamente projetadas para interagir bem com o tipo de ambiente de composição do ambiente que você encontra, por exemplo, em Marte, de forma que essa bactéria produza elementos. Por exemplo, elementos que dão suporte à atmosfera terrestre, nitrogênio, arsênio. Então, para que um dia, quem sabe, a gente possa visitar Marte sem precisar se expor a tantos riscos. A gente possa visitar Marte em uma condição em que dê, pelo menos, o ambiente não seja tão hostil, dê um pouco de suporte para o abrigo de vida humana. Então, futuras explorações espaciais, elas podem se iniciar enormemente do crescimento exponencial da biologia. Tá? E por que a gente quer fazer isso? Porque existem muitos riscos. Né? A Terra ela é atingida diariamente por centenas de pequenos meteoritos. Tá? Muita gente não sabe disso, mas o risco, né, de algum evento da vida na Terra não é pequeno. Né?
Então, existem empresas hoje em dia e tem um pesquisador na NASA que a linha de pesquisa dele é essa, é como fazer a terraformação da atmosfera marciana para que um dia a gente possa ir para lá fazer um backup da vida humana. Né? A quarta consequência seria então a fusão homem-máquina, que aí já entra naquela quinta era da evolução do universo prevista por Ray Kurzweil. Tá? E muita gente deve ter visto agora na abertura da Copa, né, o primeiro chute de um paraplégico por vontade própria, e foi uma pena porque foi uma imagem de menos de 2 segundos. Muita gente estava esperando que fosse ter mais destaque, mas o cientista brasileiro Miguel Nicoleles, ele desenvolveu uma tecnologia, construiu modelos matemáticos para poder ler, né, as ondas cerebrais aqui de uma forma não invasiva de um paciente. Por isso que ele está com esse camalhaço aqui de fios, porque tem um processador aqui muito potente. Claro, muita gente criticou, foi uma coisa apressada, né? A gente tem que estudar melhor, né, essa tecnologia para ver se ela vai ser viável de atingir seus objetivos nos próximos anos, que seria, segundo o Miguel Nicoleles, de substituir cadeiras de roda por exoesqueletos, possivelmente e não tão feios e tão pesados como esse, né, mas que permitam pessoas paraplégicas de dar os seus próprios passos, né, de uma forma que seria maravilhosamente importante para todas as pessoas que sofrem com esse tipo de limitação. Então é algo da pesquisa brasileira, um marco realmente, e essa área de fusão homem-máquina, portanto, o Brasil pode ter uma participação muito importante nesse novo paradigma exponencial. E para fechar, eu vou trazer apenas contextualizar em termos exponencial da economia, né? Isso daqui, esse gráfico é o produto interno, né, bruto da per capita, ou seja, por cabeça, né, por pessoas lá nos Estados Unidos. Então você vê que é uma coisa que a gente ainda não está tendo esse crescimento exponencial na economia. A gente gostaria de ter, mas é uma coisa que está um pouco estagnada, ela cresce aproximadamente linearmente ao longo dos 80 ou 100 anos. Né? Mas se a gente conseguir prestar mais atenção em certas tecnologias de crescimento exponencial, a gente pode permitir um crescimento exponencial da economia. Isso tem consequências muito importantes. Então, um exemplo aqui de negócios exponenciais, na verdade, é o Facebook. Então, se você for comparar uma tecnologia de redes sociais, ok, mas também é um negócio muito importante. Então, você vê que o rádio ele demorou 38 anos para atingir os primeiros 50 milhões de usuários. A TV 13 anos, a internet 4 anos, o iPod 3 anos, o Facebook ele demorou apenas 1 ano. Então as coisas estão acontecendo cada vez mais rápido. E o próprio Facebook, ele comprou a Oculus, que é uma empresa de realidade aumentada, realidade virtual. O fundador da Oculus, ele começou do nada, tá, do zero mesmo, ele começou apenas com a ideia, com os primeiros protótipos, muito simples, que ele gastou, sei lá, talvez alguns $1.000, né, uns $10.000 para criar os primeiros protótipos, e fez uma campanha de financiamento na internet via o site Kickstarter. Né? Então ele conseguiu arrecadar algumas centenas de milhares de dólares por essa campanha e montou a empresa. Em 8 meses, em que ele conseguiu arrecadar essas centenas de milhares de dólares, o Facebook comprou o Oculus por $1 bilhão. Então você vê que em 8 meses houve um crescimento literalmente exponencial do valor de uma organização que saiu do papel. Então você imagina você aqui hoje, né, assistindo essa palestra, você tem ideias muito interessantes, você conhece pessoas competentes que poderiam desenvolver essa ideia, você coloca essa campanha na internet, arrecada fundos, isso é muito difícil de fazer, mas se a sua ideia for muito boa, se você mostrar competência, não é tão difícil. E em 8 meses depois, a sua empresa está valendo $1 bilhão e você cria todo um mercado, um potencial enorme
de conseguir também milhões de usuários e de mudar literalmente a vida das pessoas e a forma como as pessoas navegam na internet, interagem umas com as outras na internet. Então é o que eu chamo de organizações, ou que nós, né, na área de singularidade, chamamos de organizações exponenciais. E as organizações exponenciais é que podem, então, permitir uma economia de abundância, uma economia que cresça exponencialmente, que gere riqueza, que no sentido de em pouco tempo você conseguir realmente alocar recursos para quem está produzindo mudanças importantes na sociedade, né? Então, eu recomendo nessa área o livro do Peter Diamandis, ele é um dos cofundadores da Singularity University, tá? Chamado De Abundância, o futuro é melhor do que aquilo que você pensa. Tá? Um livro muito importante, toca nesses aspectos de finanças. Tá? Então, tem muito mais coisa, pessoal, que eu poderia mostrar para vocês. Tá? Isso daqui é o crescimento exponencial também do computador e a equivalência do poder de processamento, né, para a equivalência do poder de processamento computacional com o poder de processamento do cérebro biológico de alguns organismos. Então, de uma bactéria, de um verme nematóide, que é aquela open-worm, né, que está propondo a simulação completa desse organismo, etc. E quando veja que quando você extrapola essa tendência, né, mais ou menos para 2020, é interessante notar que a gente teria, portanto, a capacidade aproximada de simular um cérebro de um ser humano, né, já em 2020, extrapolando algumas tendências. Claro que existem tendências que eram muito otimistas e corrigidas essas tendências, né? Então, sendo muito otimista, você em 2020 teria poder computacional suficiente para simular um cérebro humano. Sendo um pouco mais realista, né, mas não tão pessimista, você teria o poder computacional suficiente para simular o cérebro de um macaco, por exemplo. Então, a gente poderia falar de muitas coisas que dão suporte à singularidade, mas quem trabalha na área sabe que existe uma fronteira final, que é a fronteira da inteligência artificial. Então, se a gente fazer essa simulação de uma forma eficiente, né, simular sistemas livres digitalmente, esse é o marco único, um evento único que batiza com singularidade. Esse seria um evento singular a partir do qual a evolução tecnológica e a evolução da própria humanidade ela seria muito difícil de ser prevista. Tá? Então, após o marco da criação da inteligência artificial, se nós conseguirmos, né, o Ray Kurzweil ele prevê esse marco para 2045, né, eu sou pesquisador na área, eu sou muito mais pessimista em relação a isso. Eu acho que 2045 é muito pouco tempo para a gente avançar até esse ponto, mas eu acho que dentro de 100 anos é possível sim que a gente chegue nessa fronteira final para a singularidade. E quando isso acontecer, as transformações sociais, a sociedade ela vai ser tão diferente que se você conseguisse viajar no futuro e enxergar como o mundo ele pode ser potencialmente daqui a 100 anos, ele vai ser bem diferente e bem irreconhecível, talvez. Né? Então, com isso, pessoal, eu deixo para vocês aqui a sugestão, para quem se interessa, para entrar no site da Singularity University, então é o singularity.org. Tá? Eu passei 2 meses e meio lá em 2010, foi uma experiência única. E, de repente, para quem está escutando essa apresentação e sabe, tenta se candidatar para a Singularity University e contribuir também para esse crescimento exponencial e esses avanços que eu mostrei para vocês, tá? Então, com isso, eu vou encerrar essa apresentação, tá? E devolver, então, a palavra aqui para o... Acho que não precisa, né? Eu vou direto, então, colher agora perguntas, tá? A gente tocou em muitos tópicos e a gente vai ter um tempinho agora, então,
para que vocês enviem perguntas. Eu vou ver algumas que já foram tidas aqui, perdidas aqui no bate-papo. Então, o José Milton, né? Ele faz uma pergunta aqui meio longa, mas eu vou tentar ver aqui para vocês. O José Milton, ele fala: Carlos, bom dia, sou de Pernambuco. E a pergunta é: com essa aceleração tão grande que vemos no mundo tecnológico, que é preocupante em determinadas áreas, será que isso não causa um pouco de medo em relação à possibilidade de falhas de equipamentos, estratégias comerciais e várias outras coisas, né, que estão tão dependentes, né, da tecnologia? Sim, com certeza, José. Um exemplo que eu falei ao longo da apresentação foi o exemplo dos algoritmos de trading na Bolsa de Valores, né? Que você vê como a nossa economia muitas vezes está dependente de tecnologia. Relembrando, né, para quem chegou depois, ano passado invadiram a conta de Twitch da Reuters e divulgaram que a Casa Branca estaria sofrendo ataque terrorista e em pouco menos de um minuto, 3 bilhões de dólares evaporaram do mercado financeiro, por culpa desses algoritmos que não entenderam o contexto ou não validaram essa informação de uma forma competente, né, antes de tomar suas decisões automáticas de compra e venda na bolsa. Então, sim, a gente está muito sujeito, muito dependente dessas tecnologias e existem institutos de pesquisa essa parte dos riscos que as tecnologias de crescimento exponencial elas podem trazer para o nosso desenvolvimento futuro. Tá? Então, é uma parte realmente preocupante, porém, que apesar desses riscos, né, a gente tem avançado bem, né, a gente está onde a gente está graças a esse desenvolvimento. Então, claro que a gente tem que ver o custo-benefício disso, mas eu, particularmente, sou uma pessoa muito mais otimista e acho que os benefícios eles sempre superam os custos. O Paulo Fernandes me lembrou ali, eu esqueci da palavra, mas era polinização mesmo, né, a aplicação das abelhas. Obrigado, Paulo. Vamos lá, mais uma pergunta agora da Mari Ângela Cerqueira. Esse projeto de reprodução do cérebro em uma máquina objetiva simular o cérebro humano, isso possibilitaria no futuro acesso à nossa mente, né, a ler o nosso pensamento? É uma pergunta interessante. O projeto da IBM que eu falei para vocês, que é o Blue Brain, ele tem esse objetivo a longo prazo, é um consórcio europeu e as pessoas e os pesquisadores estão querendo exatamente isso, simular o cérebro humano, para fins, primeiro, científicos, para a gente entender como ele funciona, né? E a partir daí, o que pode acontecer, a gente não sabe, mas sim, questões de, se você pensar que a gente poderia transferir a nossa memória, né? Ler a nossa memória, e transferir isso para um computador, isso é muito perigoso, sim. Um exemplo é o Miguel Nicoleles, lá que eu dei o exemplo do paralítico, né, que chutou a bola lá na Copa do Mundo com o exoesqueleto. Você vê que aquela leitura não invasiva extraiu o pensamento dele, no caso, um padrão de atividade neural que foi interpretado e traduzido com uma intenção de movimento, e aquilo gerou um comando para chutar a bola. Mas nada impede que a gente extrai a memória propriamente dita. Isso é feito a gente. Então você está olhando para alguma imagem, por exemplo, e através da leitura de ondas cerebrais a gente consegue reconstruir, claro, de uma forma muito ruidosa e muito difícil mesmo. Mas a gente consegue já extrair alguma informação para o tipo de imagem que você está visualizando no momento. Então imagina se você transmite isso via internet e você tem a possibilidade de monitorar o que as pessoas estão olhando em tempo real, por exemplo, ser um cenário não é futurista, obviamente, mas não tão de ficção como a gente imagina. Eu acho que em poucos anos isso certamente vai ser muito preocupante para a nossa privacidade e segurança. Ok? Vamos lá. Mais uma pergunta.
Ok, eu vou dar chance agora para o pessoal que está perguntando mais agora, né, as perguntas mais recentes. Vamos lá. Ok, o Nilo faz um comentário aqui que, né, que a gente já fez de ser na área ética, né, da humanidade ser escrava de si mesmo. Isso é muito filosófico. A humanidade ser escrava de si mesmo, eu até achei engraçado a forma que você colocou, mas eu não entendo exatamente muito o que você quer dizer por isso. Mas uma forma romântica, digamos assim, de descrever a nossa dependência da tecnologia, mas com certeza a gente já é dependente da tecnologia, não tem como, né? Então, antes, né, a gente está aqui hoje porque um dia inventaram a charrete, né? E alguém conseguiu se deslocar e fazer com que as coisas aconteçam. Senão, as coisas iriam acontecer muito mais lentamente e hoje a gente não teria nada do que a gente tem. Então, mas essa dependência ela pode ser ruim, mas como eu já falei, no entender os benefícios eles superam os riscos. Tá? Vamos lá. O Paulo Marco ele pergunta se a singularidade é um evento único, se trata então de uma ruptura social, econômica e política, com certeza, Paulo. Não tenha dúvida que politicamente você vê o que está acontecendo, por exemplo, na Primavera Árabe, principalmente no Egito, né, que conseguiram derrubar o ditador, né, e tudo bem que a situação não melhorou tanto politicamente de lá para cá, mas você vê que a tecnologia ela deu suporte para isso, as redes sociais, o Twitter principalmente. E então essas tecnologias de crescimento exponencial para moldar as novas conjunturas geopolíticas do futuro. E as manifestações de julho aqui no Brasil é um outro exemplo, claro, em muito menor escala do que a Primavera Árabe, mas de um fenômeno que teve suporte nas redes sociais. Então, se as pessoas não tivessem redes sociais para conseguir se organizar de uma forma efetiva, os protestos muito provavelmente nunca teriam acontecido de forma tão coordenada e simultânea em várias cidades num país continental como o Brasil. Seria muito difícil de coordenar. Então você vê que até politicamente com certeza a singularidade ela vai trazer uma ruptura, né? Com certeza. E são muitos tópicos realmente. Vamos lá. Mais alguma pergunta interessante aqui? Eu não sei o que você está chamando de TA, mas pode chegar ao ponto em que a vida humana pode estar em risco. Parece que esse foi o tópico mais recorrente, né? Eu acho que eu assustei muitas pessoas e está muita gente tocando, mas a gente já falou disso. O Paulo, ele pergunta, o Paulo Fernandes, de que maneira você vislumbra a aplicação de todas essas tecnologias na erradicação da fome em várias áreas do planeta? Otimização e produção de alimentos, geração e distribuição de recursos? Excelente pergunta, Paulo. Excelente pergunta. Quando eu estive na Singularity 2010, uma das linhas de projeto, eu participei do pessoal que ficou mais interessado em aplicar inteligência artificial para melhorar a autonomia de navegação de robôs, de sondas espaciais. Então, eu atuei mais nessa área, que é uma área também muito importante, né? Já também resolver esses problemas, né, e pensar no espaço, a gente tem que pensar na erradicação dos nossos próprios problemas aqui. E existem tecnologias que dão suporte a isso. Uma delas são fazendas hidropônicas, né, que é uma possibilidade muito interessante de você crescer alimentos localmente, né, os próprios restaurantes eles podem crescer os vegetais, os seus ingredientes, né, no caso cultivar esses ingredientes localmente a um custo muito reduzido de forma otimizada, como ele falou. E é engraçado porque esse foi exatamente um dos projetos que foi apresentado lá em 2010, quando eu estive lá na SU por um outro grupo de colegas meus.
eles propuseram a aplicação de inteligência artificial para otimizar os nutrientes que seriam fornecidos, né, diariamente a essas plantas em um sistema hidropônico, que da forma mais eficiente possível e tivesse algumas propriedades interessantes. O próprio sequenciamento genético disso daí permite a gente otimizar a própria genética das plantas e modificar geneticamente de forma a ter alimentos mais saudáveis. Hoje em dia existe muito preconceito com alimentos transgênicos, é uma área que já faz alguns anos, né, algumas décadas que tem sido expandida no mundo inteiro, mas é uma área que, apesar o preconceito existe pela pouca informação que as pessoas têm, mas é uma área essencial. Muitos alimentos que a gente tem hoje, eles são mais seguros para a saúde graças a essas modificações genéticas que têm sido feitas, né? E isso daí, com certeza, com inteligência artificial, a gente pode melhorar muito para o futuro, tá? E já está com um horário aqui um pouco avançado, 11h15, né? Eu sei que tem gente querendo trabalhar, tem gente querendo assistir o jogo da Copa, gente querendo almoçar. Então eu vou selecionar mais algumas perguntas. Eu vou fazer o seguinte, vou selecionar mais duas, tá? Algumas mais diferentes, para a gente estar explorando outros tópicos. Vamos lá. Uma pergunta interessante aqui do Robson é quanto dinheiro a gente precisaria para adiantar a singularidade para 2045. Nossa, Robson, isso daí é a minha praia, né? Porque eu sou pesquisador em inteligência artificial e, embora a minha pesquisa ela não tenha esse objetivo de dar suporte à singularidade, a minha pesquisa ela trata de tomada de decisão inteligente. Então eu tenho trabalhado um pouco com o mercado financeiro, eu tenho trabalhado um pouco com sistemas de logística, tá? Decisões de logística de reabastecimento, de compra de novos materiais e logísticas de grande escala. Você tem milhares de clientes e você quer se antecipar as decisões de compra desses clientes para que você possa produzir com base nessa predição de demanda estocástica. É um problema muito difícil para a inteligência artificial e a gente está longe de ter sistemas que consigam tomar decisões realmente inteligentes nisso daí. Eu não acho que isso vai contribuir muito para singular. Se você pegar o universo de vários pesquisadores de inteligência artificial espalhados pelo mundo que trabalham com diferentes tópicos, com certeza vai ajudar bastante se dinheiro de pesquisa for distribuído a esses pesquisadores, porque muito embora a gente não está coordenadamente trabalhando para isso, mas cada avanço incremental ele leva a outros avanços incrementais e que globalmente pode ter um impacto muito significativo. E essa é toda a ideia por trás da ideia de singularidade, é que esses avanços incrementais eles possam acelerar o próprio processo, né, de você ter novas descobertas tecnológicas e científicas. Então, dinheiro com certeza ajuda muito e iniciativas de apoio à pesquisa, tanto pública como privadas, são muito bem-vindas. E aí eu vou selecionar a última pergunta então, pessoal, para a gente encerrar. Deixa eu ver muita coisa aqui. Obrigado pelas perguntas, tá? Mas eu estou até meio perdido aqui nesse mais de perguntas. Vamos lá. O privilégio de fornecer outra pergunta. Ok. Eu vou selecionar uma pergunta aqui que ela é mais prática. Ok, eu acho que a gente já está um tempo avançado, na verdade. Mas alguém perguntou aqui sobre cursos, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar aqui o meu e-mail, e aí outras perguntas, a gente já está com o tempo realmente muito avançado, vocês vão fazendo para o e-mail. Vou deixar aqui o meu e-mail da Singularity, então carlos.azevedo@singularity.org.
eu posso passar dicas de cursos e tudo mais, tá? Então é isso, pessoal. Agradeço bastante a oportunidade, espero não ter assustado muito vocês, tá? E desejo que vocês se aprofundem nesses temas e procurem mais saber disso, de todos esses tópicos, para que vocês também, como profissionais e como estudantes, hoje em dia, saibam aproveitar essas oportunidades de organizações exponenciais, criar sua própria organização exponencial, que vai poder ser suportada por esse tipo de tecnologia. Então agradeço, obrigado e passo a palavra para o Guilherme. Até a próxima. Muito obrigado, Carlos, pela sua participação em nosso evento FD. Agradecemos também a participação de todos os mais de 300 convidados. O evento FD de hoje chega ao fim. Fique atento à programação, ela será informada por e-mail. Dúvidas? Envie um e-mail para evento@fundacombradesco.org.br. Contamos com sua participação e divulgação. Obrigado a todos e tenham um bom dia.